Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo para nosso canal lá no YouTube, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça essa gentileza, por favor. Só entrar lá, se inscrever, dar um like para nós lá. Você que está entrando aí também, compartilhe esse vídeo. Eu quero falar um assunto bem interessante aqui. Eu acredito que vai ser um assunto também bem pouco falado, né? Nós temos trazido aqui alguns assuntos que têm sido bem pouco falado. Eu quero compartilhar mais esse assunto com os irmãos aqui nessa noite, todos aqueles que vão participar. Peço para você compartilhar esse vídeo o máximo possível. E nós vamos trazer aqui um assunto inédito. Eu quero falar com vocês um tema baseado aqui um texto muito conhecido que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 24, que é um texto, toda a perícope aqui do capítulo 24 é muito emblemática, né? E eu quero ler apenas o versículo 24, o tema é esse que está passando aí no seu rodapé. Quem vai pregar o evangelho do reino durante o milênio? Quem vai pregar o evangelho do reino durante o milênio? Nós ouvimos as mais variadas explicações, né? As mais variadas conjecturas sobre essa questão de quem seria os pregadores do evangelho durante o período do milênio. Nós sabemos que quem prega o evangelho hoje é exatamente a igreja, né? Aqueles que foram comissionados por Jesus desde o início, começando com os 12, depois com mais 70 que ele comissionou, depois com aqueles 120 que estavam lá no cenáculo em Jerusalém, depois foi se expandindo e chegou até nós somos incumbidos hoje de pregar o evangelho da graça, segundo Atos 20 e 24, é só você conferir aí na sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 24, o evangelho que nós pregamos hoje, é claro que não existe dois evangelhos, é um evangelho só, né? Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9 deixa isso bem claro, que se vier outro evangelho, seja de onde vier, de um anjo do céu ou de qualquer um de nós, seja anátema, mas que muda, na verdade, é a circunstância com que o evangelho é pregado, né, o cenário com que ele é pregado e a nomenclatura. Nós pregamos hoje o evangelho da graça. Durante o período da grande tribulação, quem vai pregar o evangelho são as duas testemunhas. No livro do Apocalipse é chamado de evangelho eterno, né? Vi um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno para pregar ou para ser pregado. Não são os anjos que vão pregar, como muitos asseveram aí, né? Porque a anjo não foi atribuída essa questão de pregar o evangelho. Mas durante a grande tribulação, primeira metade da tribulação, as duas testemunhas. E no milênio? Quem será encarregado de estar pregando o evangelho do reino, que é exatamente essa nomenclatura por causa do reino de Deus visível que estará sendo estabelecido. Mas, pastor Mauro, Jesus não pregava o evangelho do reino? Jesus pregava. O tema central da mensagem de Jesus é o evangelho do reino. Ele enviava os discípulos diante dele, né, nas cidades que ele haveria de passar, e posteriormente eles pregavam sobre salvação, anunciavam as boas novas, e depois ele ia posteriormente pregando o evangelho do reino. Esse evangelho do reino terá continuidade em ser pregado durante o período do milênio. Quem pregará o evangelho do reino? Vamos ler um texto muito conhecido, Mateus 24:14, diz assim a palavra do Senhor: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Observem que a finalidade da pregação do evangelho do reino para todo mundo é testemunho para todo mundo. Será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações ou a todo o mundo, então virá o fim. Nós já ouvimos já muitas pessoas dizendo que primeiro precisa se pregar o evangelho para toda criatura para que Jesus volte. Isso não acha suporte na Bíblia, né? Não tem sustentação bíblica, não é consubstanciado pela Bíblia, porque lá no livro, na carta aos Colossenses, Paulo diz que no mundo antigo, nos dias dele, já havia sido pregado o evangelho a toda criatura debaixo do céu naquele mundo antigo. Se fosse assim, Jesus teria voltado naquela época. Aqui é uma outra questão, o evangelho para testemunho. Agora, quem serão os pregadores, os anunciadores
de boas novas, do evangelho, durante o período do milênio. Então nós vamos ver aqui alguns textos, né, que eu quero mostrar para vocês, e quero dizer que os responsáveis, os que estão incumbidos da pregação do evangelho durante o período do milênio, os 1000 anos do milênio literal, quando Jesus estará sentado no trono de Davi, no templo do milênio, provavelmente no Monte Sião, em Jerusalém, estará pregando o evangelho do reino 144 mil do capítulo 7 e do capítulo 14 de Apocalipse, que são 144 mil representantes de todas as 12 tribos de Israel, né? 12 mil de cada tribo, e que são homens judeus que não se contaminaram com nenhum tipo de religião. Quando fala mulheres lá, são religiões falsas, mas eles saíram direto do judaísmo para o cristianismo, e eles serão arregimentados para essa época. Segundo o capítulo 12 de Apocalipse, eles serão protegidos do ataque ou das mãos do anticristo durante um período de 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, para que o anticristo não toque neles, serão preservados para que eles possam pregar o evangelho durante o período do milênio. Agora, com que fundamentação bíblica eu posso falar sobre isso? Observem comigo 2 textos que eu quero ler. O primeiro se encontra no livro dos Salmos. Existe muita escatologia nos Salmos, né? Um abraço a todos os irmãos que estão entrando aí, estão dando um joinha aí, um like. Olha o que diz o Salmo 22, os versos 30 e 31. Observe. Diz assim, ó. Verso 30. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Olha que interessante. Eu vou ler o 29 também. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó prostrarão perante ele. Se você ler todo o contexto do Salmo 22, que é aquilo que os evangelistas omitiram, e o salmista revela aqui com muita propriedade, todo o pano de fundo aqui é a respeito de Jesus, da sua morte, e sobre o milênio, sobre a ascensão de Jesus durante o milênio como rei. E o verso 28 diz, olha o 28, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer por quanto ele o fez. Eles vão anunciar durante o período do milênio sobre Jesus, qual foram os feitos dele, o que ele fez, que ele preservou eles durante o período da grande tribulação. Eles vão anunciar durante o período da grande tribulação sobre Jesus, né, para aqueles que nascerem durante o período do milênio. Quero ler um outro texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías é considerado como proto-evangelho, né? Proto-evangelho, porque é o livro que mais fala sobre Jesus, é o profeta que vai mais vaticinar sobre o Messias, né? Por isso ele é considerado o profeta messiânico. No capítulo 66 do livro do profeta Isaías, o último capítulo, né? Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Se você tem um exemplar da Bíblia aí, você pode estar acompanhando comigo. Capítulo 66. Olha o que a Bíblia vai nos revelar no versículo 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Está falando do milênio. Porém, entre elas um sinal, e os que escaparem enviarei às nações. Os que escaparem, porque eles vão escapar do anticristo durante o período da grande tribulação. Vão ser livres, protegidos por Deus. Observe, porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, Flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e eles anunciarão a minha glória entre as nações. Perceberam? Que eles vão anunciar a glória dele entre as nações. Trata-se dos 144 mil, que na verdade é 1% da nação de Israel, porque eles são primícias, né? Quando a Bíblia fala 10%, quando fala dízimo, 10%. Quando fala primícias, 1%.
porque vai ser retirado esse 1%, as primícias, para se criar um DNA perfeito da nação de Israel, representando as 12 tribos, para a pregação, anunciar o evangelho no período do milênio, de toda a extensão da terra, né, nos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais. Por isso que esse texto aqui de Isaías, ele é tão claro, esse texto do Salmo que nós lemos. Então, porque eles serão preservados, 144 mil? Existem algumas seitas que dizem, né, no caso das TJ, por exemplo, que eles têm esperança celestial, 144 mil vão para o céu e o restante fica aqui na terra, né, na terra restaurada, plantando uva, plantando figueira. Só que a incumbência, o papel preponderante, né, para que eles são separados, qual é a missão, qual é a incumbência dos 144 mil? Pregar o evangelho do reino a todas as nações no período do milênio. Então, que você grave essa palavra aí na tábua do teu coração, você possa colocar em prática e acreditar na palavra de Deus e saber continuar anunciando hoje o evangelho da graça, porque o evangelho da graça é para a salvação de todos os homens. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido esclarecedor. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, se inscreva lá no meu canal, nós ainda vamos trazer muitos assuntos aqui de extrema importância. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.